polícia, 3235-0000, que o bandido não quer saber de nada, né? Antes de conversar com o professor Paulo Ormindo, eu vou chamar Gabriel, que está ao vivo com Cláudio Tinoco da Saltur. Gabriel, bom dia. Bom dia, Daniela, é isso mesmo, estou aqui com o Cláudio Tinoco. Afinal, aniversário de Salvador, temos que falar de turismo, uma cidade bela como essa. Olha, mostra aí um pouquinho, Arcanjo, nós estamos num verdadeiro cartão postal da cidade de Salvador. Tinoco, esse cartão postal atrai muitas pessoas para cá, não? Sem dúvida nenhuma, Salvador tem alguns aspectos que atraem muitos visitantes, os turistas, né? Seja o aspecto cultural, histórico, sol e praia, mas sem dúvida nenhuma a natureza foi benéfica com a nossa cidade, para o nosso turismo também. Esse cenário é muito importante porque tem também aquelas pessoas que gostam de contemplar. E esse platô que nós estamos aqui, então, atrai mais ainda por esses ícones da cidade, como o Elevador Lacerda, o Forte São Marcelo, o Mercado Modelo e a proximidade com o Pelourinho, que é o grande coração aqui do centro antigo da nossa cidade. Bom, pessoas chegam na capital baiana para visitar de todas as maneiras. Tem voos fretados, voos charter e inclusive muitos cruzeiros. Nós mesmo acabamos de ver agora há pouco passar aqui cruzeiros. Isso tem sido uma busca também da prefeitura, do governo do estado, conseguir esse tipo de aliança? Sem dúvida nenhuma, é muito importante isso para que a gente possa cumprir aquela missão que é aumentar a permanência e o fluxo de turistas na nossa cidade. Então a gente teve, por exemplo, nessa parte de cruzeiros, um crescimento de mais de 400% nos últimos 5 anos. E estamos também nadando ou surfando nessa onda também da economia brasileira, que elevou o patamar da classe média para poder realmente usar os meios aéreos de transporte, por exemplo, que levou, inclusive, recentemente ao reconhecimento da ampliação do transporte aéreo em relação ao transporte interestadual rodoviário. Então a gente está muito bem posicionado. Isso levou a Salvador, no ano de 2010, a ampliar em 5% a taxa de ocupação, que era de 62%, fomos para 67% e batendo recordes como foi no mês de setembro, nos últimos 10 anos, com a taxa de ocupação de 85%. Por outro lado, Gabriel, Daniela e todos que estão nos ouvindo, a gente também tem uma posição muito crítica, no sentido de que nós precisamos melhorar muito. Melhorar fortalecendo esses ícones e essas grandes vantagens competitivas que nós temos na parte de turismo, por exemplo, preservando esse grande patrimônio que nós temos, melhorando a qualificação e a capacitação da mão de obra que se trabalha, que está já empregada nos 52 setores da atividade econômica que o turismo emprega na nossa cidade. E, logicamente, ampliando ainda mais a promoção da nossa cidade, seja em nível nacional e internacional. Como é que funciona essa promoção? Qual o trabalho que a prefeitura vem fazendo para tornar realidade aí esses anseios que não são apenas do município, mas de todos nós? Perfeitamente. Nós fizemos uma escolha. Nós fechamos uma parceria com as companhias aéreas e estamos fazendo uma capacitação de operadores e agentes de viagens dos principais mercados emissores de turistas para Salvador. Trabalhamos desde 2009 quando trouxemos 117 operadores e agentes de viagem para Salvador, capacitando eles através de um fan tour, que é a presença de familiarização desses operadores com os nossos principais atrativos e, consequentemente, fazendo com que eles estejam capacitados para vender Salvador nos seus mercados. E, logicamente, ampliamos isso também quando nós passamos, desde o ano de 2010, a ir diretamente a esses mercados emissores, como começamos pela América Latina, com a Argentina, com a Venezuela, estivemos na África, por exemplo, e estamos iniciando em 2011 esse mesmo trabalho na Europa e também na América do Norte e nos Estados Unidos. Bom, você fala em capacitação, Tinoco, nós vimos aí agora há pouco várias imagens, cartões postais que não faltam aqui na capital baiana. Muitas pessoas ainda reclamam, no entanto, dos serviços. É bom ouvir que a capacitação está acontecendo. Essa é uma preocupação também? Sem dúvida nenhuma. E aí a gente tem que trabalhar com aqueles que podem realmente contribuir com isso, como, por exemplo, o Sistema S. O Senac tem um papel fundamental e hoje, por exemplo, está fazendo uma videoconferência para discutir, inclusive, isso que está sendo muito importante para Salvador, que é essa expectativa da Copa do Mundo, mas que não pode ser uma panaceia. Tem vários programas de capacitação e qualificação da mão de obra, mas a gente tem que aproveitar melhor todas essas iniciativas. E segundo, a gente quer retomar aquilo que a Bahia implantou alguns anos atrás, que é um programa de certificação, baseado nas normas, por exemplo, de certificação da ISO 9000, que são certificações com nível de qualidade, e nós estamos trazendo para Salvador, quando apresentamos ao Ministério do Turismo essa iniciativa. Eu acho que essa é uma alternativa de nós valorizarmos isso que já é importante em Salvador, que é a capacidade empresarial, seja os bares e restaurantes, os hotéis, as empresas locadoras, enfim, essa cadeia, como eu falei aqui, de tantos setores da economia que são importantíssimos para essa atividade de turismo na nossa cidade. Ok, Tinoco, muito obrigado. Pois é, Daniela, Salvador, de parabéns. E como o Tinoco falou na abertura da entrevista dele, um dos pontos que mais atrai turistas aqui para a capital é justamente a nossa riqueza cultural. E por falar em riqueza cultural, Daniela, daqui a pouco nós vamos voltar aqui ao vivo
conversando com um dos maiores representantes da nossa arte, da nossa cultura, o Edil Pacheco. Ele já está aqui e daqui a pouco ele vai tocar, vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa história da cultura de Salvador, Daniela. Pois é, e daqui a pouco, obrigada, Gabriel. E daqui a pouco, já vamos sentar com o arquiteto Paulo Ormindo, antes de chamar um brevíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente vai conversar com o arquiteto Paulo Ormindo, que é urbanista, conselheiro do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, se de fato a gente está preparando Salvador como deveria, pelo menos de acordo com a opinião de um especialista, não é? Para a Copa de 2014 e para as próximas décadas. Essas entrevista ao vivo que você vê em instantes falando da sua cidade. Rapidinho, vamos para um brevíssimo intervalo. Na sequência também tem vagas de emprego, viu? Que horas são, Catarina? 8h06. Você está no maior jornal da Bahia. Eu sou Daniela Prata. De segunda a sexta-feira fico contigo, de 6h30 às 8h40. Não saia daí que a gente volta em instantes. Me dê a imagem da externa, Catarina, antes. Olha aí, a imagem da Bahia de Todos os Santos. São 8h08. A gente volta já.